Que tal pensar na moralidade, não como um livro de regras, mas como um projeto arquitetônico para uma vida boa, uma vida plena? É esse o convite de hoje. Vamos mergulhar nos fundamentos do pensamento moral católico, que é basicamente um projeto para uma vida virtuosa, desenhado por algumas das mentes mais brilhantes da história. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa pelos arquitetos, depois olha o projeto em si, as virtudes, analisa os desafios estruturais, que são os pecados, e fecha com um quadro geral. Bom, para entender qualquer grande construção, a primeira coisa é conhecer os arquitetos, certo? No nosso caso, eles são os chamados doutores da Igreja. São as mentes geniais que, ao longo dos séculos, foram assentando as bases intelectuais da teologia moral católica. E olha só que interessante, em 2000 anos de história, apenas 36 pessoas receberam esse título de Doutor da Igreja. É um reconhecimento raríssimo, que só um Papa pode conceder, e que celebra aquelas mentes cujo trabalho virou a própria fundação da fé. E que arquitetos, hein? A linha do tempo deles atravessa séculos. Começa lá com Santo Agostinho, que mergulhou fundo na alma humana. Muitos séculos depois veio Gregório Magno, que aprofundou vários conceitos morais. E claro, São Tomás de Aquino, o grande organizador, que sistematizou tudo na sua monumental Suma Teológica. Ok, então já conhecemos os arquitetos, mas o que exatamente eles estavam construindo? Qual é a grande ideia por trás da teologia moral católica? É muito importante entender que não se trata apenas de uma lista de pode e não pode. A teologia moral é, na verdade, um sistema, um jeito de aplicar grandes princípios à nossa vida cotidiana. O objetivo? Encontrar um caminho para a verdadeira liberdade e realização. E bem no coração desse sistema existe um conflito central, uma escolha. É a escolha entre o que a doutrina chama de escravidão do pecado e a liberdade da virtude. De um lado, um uso ruim da liberdade que acaba nos tornando reféns das nossas paixões. Do outro, o caminho do autodomínio que nos leva para mais perto do bem. Certo, se o objetivo final é a liberdade, qual é o projeto para chegar lá? Como se constrói isso? A resposta é, sobre uma base muito sólida, as virtudes. Esse projeto se apoia em dois tipos de pilares. Primeiro, as virtudes cardeais, ou humanas, que a gente pode cultivar com o nosso esforço. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. E depois, as virtudes teologais, que são vistas como um dom de Deus, algo que conecta a gente com o divino, a fé, a esperança e a caridade. Juntas, elas formam a estrutura de uma vida íntegra. Mas, como em todo projeto de construção, sempre aparecem os obstáculos, né? Na teologia moral, esses obstáculos são como fraquezas estruturais, conhecidas como os pecados capitais. A própria palavra capital já dá uma pista da importância deles. Como explica São Tomás de Aquino, vem de caput, que em latim quer dizer cabeça, líder. Ou seja, eles não são só pecados graves, eles são os pecados-fonte, os chefões que dão origem a um monte de outros vícios. E aqui está ela, a famosa lista que foi refinada por pensadores como Gregório Magno e Tomás de Aquino. Soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e, por fim, a preguiça, ou para ser mais exato, a assídia. E vale a pena a gente parar um pouquinho nesse último, na assídia, porque o conceito original de preguiça aqui é muito, mas muito mais profundo do que a simples preguiça física ou a apatia que a gente pensa hoje em dia. Presta atenção nessa definição. A assídia é uma espécie de desespero espiritual. É uma tristeza que meio que paralisa, sabe? Uma perda de esperança que faz a pessoa desistir do seu próprio potencial para a grandeza, daquilo que ela foi criada para ser. É como se fosse uma renúncia à própria nobreza interior. Então, quando a gente junta tudo isso, os arquitetos, o projeto, os desafios, o resultado é uma estrutura moral bem completa e coerente. Fica clara a lógica do sistema, né? Primeiro, ele define um objetivo, que é a vida plena. Depois, oferece o projeto, que são as virtudes. E, por fim, alerta sobre os perigos estruturais, os vícios. É um guia completo, da fundação até o acabamento. E o mais curioso é que isso não é só história antiga, não é peça de museu. Essa estrutura moral, construída e refinada por séculos, continua sendo um pilar importantíssimo no ensino de teologia hoje, em universidades do mundo todo. Isso mostra como ela continua relevante. E tudo isso deixa uma reflexão final no ar.
Neste nosso mundo que muda tão rápido, que tipo de sabedoria uma estrutura tão antiga como essa pode oferecer para os desafios de hoje? A resposta, talvez, seja bem mais relevante do que a gente imagina.